Com uns 13, 14 anos, eu entrei no mundo das drogas. Nunca deixou faltar nada lá em casa, plano de saúde, sempre teve tudo. Só que não era o tipo do pai que falava, eu te amo. As pessoas não têm essa preocupação de querer saber se é tratável, se não é. Sabe quando que elas têm essa preocupação? Na hora que o traficante bate. Eu só ia em casa comer escondido. Por que escondido? Porque chegou ao ponto do uso que eu comecei a roubar a minha família. Falei com ela assim, poxa, mas não tem mais nada diferente. Ela falou assim, se você quisesse alguma coisa diferente, você comia em casa. Não usava droga. Bad Wolf não te dá asas, mas te faz voar. Muito bem, boa noite. Está começando mais um episódio de No Plano 7, o seu podcast semanal. Você que veio ver o assunto de hoje, já se inscreveu no canal? Não? Poxa vida, não faça isso comigo. Vai lá agora, se inscreve e ative o sininho. Você receberá as notificações de todos os conteúdos importante que passará aqui neste canal. Desta noite nós temos a presença de alguém para falar de um assunto muito importante. É isso mesmo, nós temos o Wallace Alves. Wallace, muito boa noite. Boa noite, meu amigo, tudo bom? Graças a Deus. E com você? Graças a Deus, bem. Então, antes da gente chegar, no contexto de conversar, eu preciso falar de um grupo importante aqui no nosso estado. É o Grupo Coroa. O Grupo Coroa que tem 90 anos, que trabalha aqui no estado. Começou aí com refrigerantes Coroa, né? Quem não conhece os refrigerantes Coroa? E eu quero te falar o seguinte, você não precisa de asas para voar. Você precisa de energia. Você precisa de Bad Wolf. Bad Wolf é o seu energético, aquele energético sem açúcar. Eu percebi que você chegou aqui, pediu um cafezinho e tal, e o cafezinho era sem açúcar. Sem açúcar. E aqui temos Bad Wolf sem açúcar. Nós temos água Campinho, refrigerantes Coroa, tônica, nós temos vários produtos. E a Coroa te presenteia com esse kit aqui, maravilhoso. Ah, obrigado. Pode deixar aí? Pode deixar aí, pode deixar. Deixa eu afasta um pouquinho pra lá, porque aí vai aparecer melhor a marca aqui. Isso aí. Chique. Show de bola, show de bola. Ficou bonito aí, meu diretor? Então tá bom, hein? Olha, hoje eu não sou diretor, hoje nós temos um diretor aqui por trás das câmeras, né? O nosso amigo Elviro Novaes. Duas funções hoje, videomake e diretor. Wallace, quem que é o Wallace Alves? O Wallace Alves é um rapaz sonhador, um rapaz que sofreu, mas que venceu. Sofreu e venceu. Isso é muito importante, né? Muito importante. Vencer é importante. Mas para vencer nós temos as nossas lutas, né? Diárias e muitas das vezes também aquelas lutas que nós tentamos combater ela do passado. Sim. Porque, querendo ou não, muitos de nós temos traumas, temos recordações e muitas coisas do passado que mexem com nós até hoje. E que talvez podem estar impedindo até eu, ou você, ou quem está nos assistindo, de vencer. É verdade. Então, me fala aí, como que foi a sua infância?
Eu já falar sobre o tema já? Não, se você quiser entrar no tema, não tem Não problema. tem? Se a infância Já tá ligado ao tema do assunto de Então, hoje. vamos lá. Durante a minha infância, eu sempre fui um rapaz que sempre tive uma vida muito boa. Não foi ruim, mas foi boa porque a minha mãe sempre buscou me dar tudo. Sim. Entendeu? Trabalhava, tudo aquilo que ela podia me dar de bom e de melhor, ela sempre me deu. Sempre me deu. Só que com uns 13, 14 anos eu entrei no mundo das drogas. Que talvez hoje possam ter muitas pessoas nos assistindo que têm os seus filhos, os seus entes queridos, com a idade que eu entrei, entrando também no mundo das drogas. Esse lance de dar tudo acaba prejudicando, né? Não dar tudo que ela podia. Uhum. Educação, amor, carinho, mas ela me repreendia em tudo quanto eu fazia que era negativo para minha vida. Uhum. Entendeu? Então a escolha de usar droga não partiu porque eu sempre tive tudo que ela me deu, não. Foi um contexto que eu vivia, uma aceitação que eu queria exercer diante da sociedade que eu vivia, diante dos meus amigos. Então isso tudo influenciou para que eu começasse a usar droga para ser inserido junto com a galerinha que eu queria andar. Entendeu? Mas não porque em casa eu tinha tudo. Seus pais conversavam sobre essa questão? O que acontece? O meu pai, eu fui criado pelo meu padrasto. Uhum. Ele tinha, vamos colocar muito mais velho do que minha mãe. Ele tinha, eu acho que 30 anos mais velho do que minha mãe. Meu padrasto tinha 80 e minha mãe tinha 30. Entendi. Um exemplo, entendeu? Então o que acontece? Ele sempre também me deu tudo o que ele podia. Nunca deixou faltar nada lá em casa, plano de saúde, sempre teve tudo. Só que não era o tipo do pai que falava eu te amo. Mas porque ele não tinha isso do pai dele. Entendeu? Questão cultural, né? Questão cultural. Mas aquilo que ele não falava, minha mãe dizia. A minha mãe falava. Entendeu? Então o que acontece? Quando eu comecei a beber, a fumar um cigarrinho, aquele negócio todo, a minha mãe escondia dele. Para preservar ele por causa da idade e da decepção. Porque, querendo ou não, os outros filhos que ele tinha, que ele tem, nunca foram usuários de droga. Uhum. Alguns bebem e tal, enfim, mas nunca foram usuários de droga. Então minha mãe queria preservar isso nele. Então, toda a minha drogadição, toda a minha vida que eu levei, a metade da minha vida quase usando droga, porque foram 13 anos de drogadição, foram preservadas do meu pai para ele não sofrer. E minha mãe segurou a bronca todinha, segurou a barra todinha. Entendeu? Então, mas muito disso também, muitas das vezes, querendo ou não, você olha para dentro de casa, você não enxerga uma figura paterna dormindo ali, porque ele não dormia com a gente, ele ficava no sítio. Uhum. Ele só descia, amor, carinho, jantava e subia pro sítio de novo, e ficava eu, minha mãe e meu irmão morando na casa. Entendi. Então, de certa forma, essa figura paterna, ela fica um pouco ausente. Do eu te amo, vão te buscar na escola, reunião de escola. Então, isso, querendo ou não, para uma criança, ela afeta. Hoje eu tenho um filho de 5 anos de idade. Aquilo que eu posso falar ou fazer para ele, eu faço diferente daquilo que meu pai fez. Mas não culpo o meu pai. Uhum. Ele não aprendeu aquilo. Entendeu? Ele não aprendeu falar eu te amo. Chegar e ter todo esse carinho que às vezes eu queria. Na verdade, Entendeu? o meu carinho com o meu filho, ele é diferente do carinho que meu pai teve por mim. Sim. É a mesma coisa do carinho que eu tenho com meu filho hoje. De alguma forma, Deus me deu a graça de compreender isso, né? Exatamente. Mas a cabeça do ser humano nem todas são
Iguais, né? E é aí que desencadeia, muitas das vezes, as crianças entenderem que o problema tá na infância, entendeu? Porque para gerar hoje todo o problema que nós vivemos a respeito de droga, lá atrás está tudo embaçado. Lá atrás está tudo obscuro e muitas das vezes eu não quero mexer no meu passado, porque me dói. Às vezes existiram coisas que aconteceram na minha vida, na sua vida, que só nós sabemos, mas ninguém sabe. E eu não quero mexer. E qual foi você passou muito perrengue com relação a isso aí? Drogas, de abstinência? Como que foi esse processo todo aí, cara? Cara, com 13 anos eu comecei a usar droga, eu fumava, eu bebia, só que era legal. Sim. Era bacana. Sabadão, chegar, ir pro porta do bar, comer um tira-gosto, tomar uma, conversar com a galera. Só que com o passar do tempo isso começou a ficar demais. E eu comecei a gostar demais. Eu até fiz um texto recentemente, até baseado na Bíblia, na palavra de Deus. E a Bíblia fala, né? Que um abismo Gera outro abismo. gera outro abismo. Exatamente. E quando eu comecei... Eu vou tratar a dependência química para vocês poderem entender como que é difícil parar de usar droga e como que é fácil entrar da seguinte forma. Suponhamos que a dependência química, que a droga em si, ela fosse uma mulher, ao qual você se apaixona por ela. E aí você convive com essa mulher durante 10, 15, 20, 30 anos. Lá no começo desse relacionamento é tudo maravilhoso. É legal. Tem carinho, tem amor, tem diversão, tá sempre junto comigo nas minhas loucuras e tal. Só que com o passar do tempo, a minha família percebe, ou os meus amigos percebem, que esse relacionamento já não está tão bom assim. Que essa mulher, ela já está começando a me tirar as coisas. Está começando a me afastar dos meus amigos, da minha família, da minha religiosidade, de tudo aquilo que era bom para mim. Só que eu não percebo. As pessoas falam comigo e eu continuo não percebendo. E eu quero sempre estar ao lado dessa mulher, até que ela comece a me tirar o emprego, a minha saúde, o meu sono. Mas eu não me importo. Eu só quero ficar ao lado da minha mulher. Muitas das vezes a minha família, para poder me afastar dessa mulher, que ela sabe que está me fazendo mal, mas eu não consigo enxergar porque eu estou preso espiritualmente, principalmente, ela me tranca numa clínica. E aí eu fico ali 6, 7 meses, 1 ano numa clínica. Hoje em dia o tratamento é só 3 meses, entendeu? Na minha época era 1 ano. Aí eu volto. Só que lá dentro da clínica eu fiquei cheio de saudade, cheio de abstinência dela. Aí quando eu volto, eu sei aonde que ela tá. E aí eu passo pelo local e vejo a minha mulher na boca de outro. Ou no nariz de outro. Eu não quero deixar, é minha. Eu cultivei esse amor durante anos. E não vai ser um povo qualquer que vai tirar esse amor de mim. E aí o que eu quero fazer? Eu quero tomá-la de volta. E aí é onde que eu tenho recaída. E aí minha família, querendo preservar a minha vida, ela faz o quê? Me interna de novo. E fica muitas das vezes nesse ciclo. E para sair desse ciclo, eu volto da clínica. Eu sei aonde que ela vai estar, mas eu não vou lá. Eu procuro, por mais que eu goste dela, eu procuro outros ares. Eu procuro primeiro a minha espiritualidade, porque existiu um vazio. E esse vazio, ele só vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não colocar o Espírito Santo de Deus dentro desse vazio que essa mulher me deixou, na primeira dificuldade que eu tiver na minha recuperação, eu vou querer voltar para ela. E aí eu deixo ela de lado, ela fica lá, e eu vou sofrendo aqui, mas eu vou seguindo, mas eu vou sofrendo. E aí eu vou caminhando minha vida, e aí eu arrumo um trabalho, eu conheço outra pessoa, outras pessoas, outras amizades, eu abandono tudo que estava me fazendo mal. Amigos, até o trabalho muitas das vezes. E aí eu consigo encontrar uma nova maneira de viver. Mas não quer dizer que aquela mulher, que eu não sinto a saudade dela ainda.
Só se ela morrer. Mas é possível ela morrer? Ela não morre. Por isso, Essa mulher em si não morre, né? a doença não morre. Olha que loucura. Entendi. A doença, ela é progressiva, incurável e leva à morte. Hoje você é conselheiro, né? Sou conselheiro terapêutico, Terapêutico. independência química. Independência química. E monitor também. Aí, por que você quis entrar Nessa área? nessa área? Porque assim, se você souber que existe alguém na sua família diagnosticada com câncer, qual a primeira coisa que você vai fazer? Começar a pesquisar, começar a procurar recursos. Exatamente. Vou procurar saber o que está acontecendo, por que às vezes levou aquilo, mas se não tiver explicação, se tem tratamento, qual tipo de tratamento, e eu vou batalhar com ela até o fim. Enfim. E por que com dependência química ninguém se preocupa em saber se é uma doença? Ninguém se preocupa em saber por que aconteceu, onde que aconteceu. Por que ao invés de criticar eu não procuro entender o meu ente querido? Entende? Uhum. Então a dependência química hoje, a doença da adicção, que a gente chama de adicção, que aí significa escravo de, e no caso é escravo das drogas, as pessoas não têm essa preocupação de querer saber se é tratável, se não é. Sabe quando que elas têm essa preocupação? Na hora que o traficante bate. Eu quero meu dinheiro. Ou na hora que a doença começa a fazer mal para elas. Que começa a roubar em casa, que eu roubo o seu celular, que eu roubo o seu notebook, que eu vendo as minhas coisas, que eu tiro do meu armário. Aí eles vão perceber, opa, tem um negócio errado. Mas muitas das vezes ainda acha que é safadeza, que é um defeito de caráter, que é um defeito moral, mas não que é uma doença. Porque mexe no bolso. Infelizmente. Se essa doença ela não tivesse roubo, não tivesse danos na sociedade, as pessoas encarariam ela de outra forma. Então, de alguma forma, as pessoas precisam de alguma forma fazer um diagnóstico psicológico para gerar um processo de compreensão do porquê que essa pessoa ela. Exatamente. Aí nós vamos falar da codependência. Existe a dependência e a codependência. A codependência familiar é de quem está mais próximo. Às vezes a família é mais doente do que o próprio dependente. Olha que loucura. Às vezes o rapaz, ou a moça, ele vai para uma clínica, ele faz o que eu fiz, aí eu vou responder a sua pergunta agora, por que eu virei conselheiro terapêutico? Porque eu fui estudar minha doença, cara. Sim. Pô, eu descobri que eu tenho uma doença, mas peraí, por quê? De onde que surgiu? Qual é o contexto? Beleza, mesmo que eu não achar nada dessas respostas agora, mas tem tratamento? Cura eu sei que não tem. Mas tem tratamento? Tem tratamento. Qual é o tratamento? Qual é a forma de tratar? Aí muitas das vezes você vai virar para mim e vai falar comigo assim, mas Deus cura tudo. Certo? Ele pode curar tudo se ele quiser. Mas se ele não quiser? E se ele quiser que esse seja o caminho para que eu sempre pense que ele pode me sustentar? Para que eu sempre olhe e fale, eu sou fraco. Eu sou dependente. Eu sou dependente desse poder superior. Eu sou dependente desse Deus. Porque o dia que eu abandonar esse poder superior, eu já sei para onde que eu vou. Tá entendendo? É porque, na verdade, dentro desse contexto que você está falando aí, a gente acaba enxergando que os gatilhos, eles podem se desencadear para várias situações. Várias situações. A gente está tratando aqui de um assunto muito sério, que é as drogas, né? Drogas que destroem, droga que realmente acaba com o ser humano, né? Mas também tem muita gente que, por exemplo, vamos citar um exemplo, né? Tem gente que é compulsiva por compras. Por compras, por comida. Por comida. Você quer ver? Sabe qual é a pior? Qual o pior vício que existe? Pornografia. Também.
Entendeu? Também. Eu conheço muitas pessoas que são religiosas, pastores, que são viciados em pornografia e que lutam até hoje para se libertar. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, isso daí, o exemplo, afetam elas e o espiritual. É uma batalha delas e espiritual. A droga em si, ela vai afetar ela, o espiritual e a terceiros. O problema é a busca por satisfação. Exatamente. A busca por prazer. E aí, como que eu consigo, muitas das vezes, entender. Eu fui desenvolver isso e entender isso sozinho, tá? De o que é usar droga? Droga é toda substância que altera o meu ânimo e o meu humor. Opa, então peraí. Um cafezinho é droga. Sim. Tudo aquilo que altera o meu ânimo e o meu humor é droga. Beleza. Mas por que eu quero usar droga? De certa forma, eu quero sentir prazer. Ou uma sensação de recompensa que eu não estou achando em outro lugar. E que a droga está me dando essa sensação de recompensa. E aí o que eu faço? Eu vou lá e uso droga. Aí eu testo um cigarro, eu testo uma cerveja, eu testo uma maconha, eu testo uma cocaína, eu testo um crack. Um LSD, heroína, depende. Aí o meu corpo ele vai falar assim, eu prefiro essa. Por isso que tem gente que muitas vezes experimentou crack e não é viciado em crack, mas é viciado em cocaína. Muita gente experimentou os dois e é viciado em maconha. Porque o corpo dela se adaptou melhor e a sensação de prazer foi mais intensa com determinada droga. Agora, uma coisa que a gente tem todo um contexto que você já explicou, que de certa forma parece que já está explicado, mas com tantas informações e do mal que faz, como que as pessoas não pensam antes de entrar? O que acontece? Hoje a porta de entrada é o quê? Para todas as outras drogas mais pesadas. É as Bebida. bebidas, É a bebida que tá aí. A bebida hoje, ela se torna um meio muito mais fácil, mais atrativo, e que para você entrar, ou que para você ser inserido num certo grupo, você tem que beber, você tem que brindar. Porra, brinde é felicidade, irmão. Brinde é legal. Você tá entendendo? Entre aspas. Brinde é legal. Brinde é legal, posso brindar com refrigerante. Fazer um brinde significa viva a felicidade. Mas, para um brinde ser mais efetivo, ele tem que ser com álcool. Álcool é sensação de prazer. Tinha um terapeuta meu que ele falava que o álcool ele tira o véu da nossa censura. Depois que você bebe, já era. Você faz coisas que você nem imaginava e acontece coisa na sua vida que você fala assim depois do outro dia. Eu fiz isso mesmo? Cara, mas foi muito legal o que você fez, nem acredito. Poxa, e aí as pessoas até te encorajam a beber mais. Entendeu? Então, com esse tanto de informação que tem, as pessoas ainda procuram usar droga porque a droga dá prazer, as pessoas querem prazer. Só que existe um prazer verdadeiro. Sim. E existe o prazer do mundo. Quando você me permite, quando Deus virou e falou que era para a mulher de Ló não olhar para trás, senão ela viraria uma estátua de sal, ela olhou para trás, tendo tudo na frente de eterno, mas ela preferiu olhar para trás e ver aquilo que ela estava deixando e sentindo saudade daquilo. Uhum. Então, muitas das vezes nós temos um prazer eterno, mas ainda assim, nós olhamos para trás e queremos aquilo que é terreno, que é passageiro. A escolha. O espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. É a luta do bem contra o mal, é a luta diária, é o meu leão por dia. É quem eu escolho ser hoje. Entende? Então, quando eu falei para você que 80% da recuperação ela é espiritual, 10% é físico e 10% é mental, é por causa disso. E assim, é muito fácil, né? Você entrar em certos tipos de coisas, certos tipos de situação. Por exemplo, alimentação, né? Alimentação Exatamente. que às vezes
que às vezes é mais gostosa, supostamente, né? É lá aquelas coisas que não faz bem. Ela é mais gostosa, mas é menos saudável. Mas, Muitas das vezes. mas às vezes eu vejo que a gente que se bloqueia e se acostuma com isso, Com o sabe? quê? Com esse tipo de coisa, de achar que aquilo, por exemplo, uma salada não é bom. Eu consigo, por exemplo, por exemplo, eu não janto mais. Uhum. Como uma carninha e como salada. Cara, eu sinto prazer. Eu não Sim. preciso de sal, não preciso daquilo. Eu sinto bem com aquilo ali. E eu sei que aquilo ali me faz bem. Mas em algum momento, poxa, parecia que eu tinha que ter batata frita, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter aquilo outro. E trouxe tudo que não te. Mas aí você consegue treinar o seu cérebro para poder ele entender isso. O que acontece E é o nas... treino diário. Exatamente. E o que acontece nas drogas? Você pega um rapaz hoje que tem 30 e poucos anos e tá sempre indo pra praia a vida dele toda. Só que toda a vida dele indo pra praia, ele sempre viu os pais beberem, a família dele beber, churrasco, bebida, tudo associado a bebida. Consequentemente, depois vem um cigarrinho, ou às vezes nem um cigarro, mas às vezes vem as drogas. Ok. Aqui na frente, aqui agora com seus 30 anos e usando drogas com uma certa frequência e entrando num estado de dependência química, quando ele for para a praia, mesmo estando em recuperação, o que o cérebro dele vai falar para ele? Opa, praia é sinal de churrasco e bebida. Então o que a gente tem que fazer? Treinar ele. De que forma que eu treino? Eu levo ele para a praia, nós vamos fazer um churrasco e vamos tomar um refrigerante. Opa, legal. Talvez não vai ser prazeroso. Mas. A princípio. Mas é uma estratégia para poder treinar o cérebro dele, que na hora que ele voltar para a realidade dele, aí ele imagina assim, poxa, eu vou para a praia semana que vem. Aí o cérebro, opa, bebida? Aí ele vira e fala assim, não, refrigerante. Porque você já entendeu que eu também posso ir para lá e tomar refrigerante. Se ele nunca tiver essa experiência, dificilmente ele vai conseguir resistir. Entendeu? Então é treinar o cérebro a fazer aquilo que ele fazia que antigamente era errado e fazer de uma forma diferente. Entendi. Entendeu? Me fala pra mim, quando que foi o start? Assim, De parar de usar de droga? parar, eu não posso. Nossa. Eu tinha 4 dias virado usando crack, pesando 67 quilos. Só a cabeça, igual um peruá. Sentado, esperando. Nessa altura, minha família já tinha me botado na rua, tá? Minha família não aguenta, não, tá? Deixar bem claro. Família aguenta até certo ponto. Você ficou quanto tempo na rua? Uma semana, umas 2, por aí. Eu só ia em casa comer escondido. Por que escondido? Porque chegou ao ponto do uso que eu comecei a roubar a minha família. Para poder manter o vício. Entendeu? Uhum. Então, eles já não queriam por perto. Mas mãe, como é mãe, o alimento eu te dou, você só não pode entrar. Quer entrar e tomar um banho? E depois você vai pra rua de novo. Aqui dentro, infelizmente, eu não posso te deixar. Senão você vai me roubar. E ela tá certa. Sim. Totalmente certa. E aí eu fiquei 4 dias virado, sujo, fedendo. O meu irmão chegou pra almoçar, eu tava esperando ele sair pra poder almoçar. Meu irmão é mais novo do que eu, tem 6 anos. 6 anos mais de diferença. E aí, só que ele não saiu, ele não deu ré no carro, ele foi pra frente aonde eu estava. Porque ele ia na casa de um amigo nosso que mora embaixo. Mais pra baixo um pouquinho, ele me viu. E aí ele perguntou pra mim, e aí, negão? Tá difícil, hein, velho? Aí eu falei com ele assim, tá complicado. Aí ele falou assim, você quer ajuda? Mais uma das vezes que ele tinha me oferecido. Aí eu virei pra ele e falei com ele assim, cara, eu quero. Eu não aguento mais sofrer. Se você puder me ajudar dessa vez, vai ser diferente. Quando você tá no fundo do poço, a única coisa que você consegue fazer às vezes é cavar pro lado. O cara, tem gente que chega no fundo do poço e aí não tem mais nada pra cavar, ele começa a cavar pro lado.
Só que quando você cava pro lado, você não consegue nem mais enxergar o que tem lá em cima, porque fica tudo escuro. Aí é nessa hora que é só você e Deus. Aí é nessa hora que o despertar espiritual vem. Para algumas pessoas, infelizmente, não conseguem chegar nesse despertar espiritual e a vida delas é findada antes. Por N motivos. Graças a Deus, ele teve essa misericórdia de mim. E aí eu falei, eu quero. E eu fui. Depois de 7 internações, tá? Caramba. Depois de 7 internações. Aí eu fui internado na Serra, aqui no Espírito Santo, numa clínica onde à noite era só canjiquinha e sopa. Podia escolher. De um dia era canjiquinha e do outro era sopa. Aí eu até brinquei com a dona e falei com ela assim, poxa, mas não tem mais nada diferente? Ela falou assim, se você quisesse alguma coisa diferente, você comia em casa. Não usava droga. Nossa. Eu falei, forte, hein? Aí ela, pra você ver, aqui você vai comer aquilo que eu te dou. Você não tá passando fome, você tem que comer aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer. Eu falei, que porrada. Aí fui. Me internei, fiquei 2 meses, só que ela sabia o meu potencial. Ela um dia virou pra mim e falou comigo assim, se você souber o potencial que você tem, e se você conseguir ficar limpo, você decola. Aí eu virei pra ela e falei com ela assim, como assim? Não entendi. Ela falou assim, um dia você vai saber. Pô, cara, você vai olhar pra um rapaz, 7 internações pra trás, mais uma vez tentando dar esperança pra família, com medo de desiludir a família novamente, aquele negócio todo. E a mulher falar uma dessa, você a mulher tá louca. Ou o que essa mulher tá enxergando que eu não vi ainda? Entendeu? E aí, com o passar do tempo, eu olhei e falei assim, caraca, que legal. E fiquei lá, 2 meses, saí no carro, vindo embora, a minha mãe virou pra mim e falou comigo assim, ei filho, vai me prometer que dessa vez é a última? Eu falei, não. Aí ela, Eu falei, já cansei de te prometer e nunca cumpri nada. Dessa vez eu vou fazer diferente. Mas eu não vou te prometer. Se aquilo que eu for fazer for o suficiente, ok. Eu vou continuar, eu vou ficar limpo, eu tenho certeza. Mas se não, infelizmente, eu prefiro morrer. Aí eu tô fazendo até hoje o possível e o impossível para ficar limpo. Mas não é pesado. Sabe por que não é pesado? Tem uma frase que eu descobri essa semana que ela diz o seguinte: quando você entende o propósito, a caminhada fica mais leve. A caminhada só é pesada para quem não entende o propósito que Deus tem na vida dele. E eu já sei claramente qual é o meu. E você conseguiu enxergar a estrada, né? Você conseguiu enxergar a vida, né? E você sabe o buraco negro que está, né? Apóstolo Paulo dizia, eu sei ter muito, mas eu também sei ter pouco. Sim. Entendeu? Sim. Eu sei o que é ter fartura dentro de casa, mas eu sei o que é comer lixo na rua. Pois é. Entendeu? Então esse contraste, ele acaba te auxiliando, né? Sim, com certeza. Você acha que a pessoa consegue ter esse comportamento seu de falar assim, eu vou largar e tal, e lutar contra, sem ter Deus no negócio? Em NA, eu sou membro de NA, Narcóticos Anônimos. Sim. Em NA a gente fala de um Deus como um poder superior, respeitando a particularidade e individualidade de cada indivíduo. Porque lá a gente recebe quem é do Umbanda, quem é do Candomblé, quem é evangélico, quem é católico, enfim. Mas lá fala de um Deus. Ponto. Que você concebe. Sim. O meu Deus, que eu concebo, ele é Jesus Cristo. Sim. Então o que acontece? Falando de mim, para mim é impossível viver sem esse poder superior. É impossível viver sem esse Deus. Eu li um psicólogo que ele fala que se Deus não existisse,
valeria a pena inventá-lo. Rapaz, exatamente. Por quê? Quando você olha hoje e você fala assim, poxa, hoje eu tenho um carro, tenho família, tenho esposa e tenho um filho. Tenho casa, tenho onde dormir, tenho o que comer. Há 9 anos atrás, que é o tempo que eu tenho em recuperação, que fez dia 25 de abril desse ano. Você falou pra mim em off que isso não finda, né? Não. Esse tempo que eu tenho em recuperação, nada do que eu fiz pra trás é garantia de eu ficar limpo. A única garantia que eu tenho de ficar limpo é o que eu tô fazendo agora, aqui. Entendeu? Então, mas esse tempo em recuperação ele é válido, porque tem um ditado que diz que um dia limpo pro adicto é um milagre. Pra quem usava droga todo santo dia, um dia que eu fico limpo é um milagre, cara. Então eu tenho sim que valorizar os 9 anos que eu tenho em recuperação. Entendeu? Mas eu tô devendo, porque eu usei 13. Então eu ainda tô pagando essa conta, meu irmão. A conta é alta, velho. Uhum. A conta é alta. Eu ainda tenho esse déficit aí na minha conta ainda. Entendeu? Pra zerar, pra depois começar a ter um lucro. Olha que loucura. Eu já tô tendo um lucro antecipado. Entendeu? Uhum. Mas eu tenho que matar essa conta. Entendeu? A conta é alta. Sim, sim. Usar droga não é simples. É prazeroso, cara. É legal. É gostoso. Só que te mata. E aí? Eu prefiro hoje ficar doidão de Jesus. Vou pra igreja. É porque, tipo assim, eu era muito cabeçudo, muito guloso usando droga. E eu usava droga de verdade. Entendeu? Era de chegar e entrar no alto do morro, usar o que tinha que usar, vendia as roupas do corpo e saía de lá com roupa do traficante, meu irmão. Nossa, pai. Trocava tudo que eu tinha. Entendeu? Então, pra recuperação, cara, eu também tenho que ser guloso. Porque Claro. senão não vai dar certo. Então, por isso que eu sou membro de NA e também vou pra igreja. Uhum. E se você falar pra mim assim, cara, ali tem um negócio que é recuperação, eu tô dentro também. Sim. Entendeu? Porque eu sou hoje guloso e fominha de recuperação. É minha vida, irmão. Não é a sua, não é da minha família. É a minha. Só que existe uma parada dentro da recuperação que é o seguinte. Por que muitas pessoas voltam a usar droga? Mesmo estando limpo. Mesmo tendo 10 anos. 20 anos. É uma pergunta que eu me fiz. E eu fui estudar. Eu fui ver, conversar com pessoas. Qual a conclusão que eu cheguei? Se a minha vida em recuperação ela não for mais prazerosa do que a minha vida quando eu usava droga, eu vou voltar a usar droga, porque a droga dá prazer, por mais que me mate. Então a minha vida em recuperação ela tem que ser mais prazerosa do que o meu uso de drogas. Fica aquela frase, eu vou morrer um dia. Exatamente. O bicho que der eu como. Dá nada. Deixa eu usar. Aqui tá o inferno, porra. Eu chego em casa, minha mulher tá brigando comigo, não tem comida pronta. As contas estão vencendo e eu meti o pé pelas mãos e não tem dinheiro pra poder pagar. Eu tô em recuperação, mas tá tudo de perna pro ar. Aí eu olho aqui e falo assim, pô, mano, quando eu usava droga não tinha nada disso, velho. Por mais que fosse ruim, mas será que eu não posso voltar a beber socialmente? A fumar só um cigarrinho? Tomar um vinhozinho no jantar? Não pode não, parceiro. Pode não, irmão. Se bater aqui, achando que é prazeroso, vai tomar tinta, velho. Um abismo gera outro abismo. Cai. Entendeu? Cai feio, né? Cai feio. Cai feio. E aí eu prometi pra mim mesmo, com o Papai do Céu, que eu virei pra ele e falei com ele assim, papai, eu sei o que é sofrer e eu não quero mais. Se porventura algum dia eu voltar a usar droga, eu prefiro morrer. Eu não aguento mais usar droga. Não aguento mais sofrer. Eu posso sofrer por outras coisas, mas pela droga não. E é um mundo muito louco, né? Eu cheguei a perder colega, né?
que, de certa forma, foi pra uma clínica e tal, e tava limpo e tal, foi pra igreja e tal. Por alguma circunstância que passou, acho que brigou com a namorada, coisa do tipo, né? E ele foi e comprou e tal, e foi pra usar e tal. E, cara, Já era. infelizmente, ele se enrolou financeiramente, não tinha dinheiro pra pagar. Aí o dono lá da boca, né, pra mostrar que ele faz e tal, 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 né, devia mixaria, cara. Pagou com Mas a vida. dançou. É, aconteceu isso muitas das vezes com amigos meus também. E eu tava muitas das vezes vendo isso, né? Mexia com você? Até certo ponto, bro. Depois fica normal. A gente acostuma, né? Acostuma. A gente acostuma com aquilo que é bom, com aquilo que é ruim. É, por exemplo, igual você ter um cachorro em casa, né? Que às vezes ele traz um mau cheiro, né? Uhum. Depois você. Todo dia você tá ali, todo dia você tá ali. Você Se você acostuma. não cuidar do cachorro e tal e deixar o cheiro ali, você se acostuma com aquele cheiro. Eu trabalhei numa empresa na triparia. Meu pai do céu. Cortava as tripas Uhum. e botava na máquina. Aquilo fedia horrores, meu irmão. Sim, Lá sim. na parte de trás. Acostumei. Depois não fedia mais. As pessoas que hoje às vezes moram na rua, no começo fede. Daqui a pouco para elas não fede mais. Costume. Só que eu não posso me conformar com aquilo que não é meu. Porque aquilo não é a vida que Deus quer para mim. Então eu não posso me conformar com aquilo. Porque se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então eu não posso estar vivendo aquilo ali. Você fala, a gente falou muito da parte espiritual, né? A gente envolveu muito com essa parte espiritual. E o esporte? A doença ela é física, mental e espiritual. Esse tripé tem que andar sempre alinhado. Meu espiritual, ok, tá em dia. Uhum. A doença, querendo ou não, ela abala o físico da pessoa. Então, automaticamente, inevitavelmente, as pessoas que estão buscando uma vida em recuperação, elas têm que fazer algum tipo de esporte. Eu tô falando isso porque muitas das vezes eu tô trabalhando no dia a dia e às vezes vem uma descarga muito grande, sabe? O corpo da gente fica, parece que doido, Sim, né? sim. E aí eu vou todo dia pra academia, malho todo dia, coloquei isso como meta, como se fosse o meu alimento diário, ainda dou uma corridinha ainda. E depois que a gente faz essa prática do exercício, parece que dá aquela Relaxa. equilibrada, né? Mas aí, eu pego num ponto também. Sim. E o dia que eu não vou conseguir fazer um exercício? Cara, eu desenvolvi um negócio tão louco na minha vida, cara. E eu já fui malhar até com dor de cabeça, irmão. Arrastando. Para Mesmo se sentir bem. pra me sentir bem de estar lá, de fazer. Não fiz bem? Não fiz bem. Mas fez. Mas fiz. Amanhã eu volto e faço melhor. Então, a prática do esporte hoje é. Mas desde quando eu usava droga, eu sempre malhei. Sim, Eu sempre treinei. sim. Entendeu? Eu sempre gostei. Eu sempre fui um cara muito vaidoso, velho. De Uhum. andar alinhadinho, de andar arrumadinho. A minha mãe falava, meu filho, ó, infelizmente, pra você a beleza passou um pouquinho distante. Minha mãe é fera, velho. Beijo, mãe, te amo, hein? A mãe falava, meu filho, ó, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, bem arrumado e cheiroso, eu vou te colocar. Ideia eu sei que você vai ter. E bem arrumado e cheiroso eu vou te colocar. Que aí vai te ajudar. Então, tipo assim, eu sempre fui um cara muito vaidoso. E aí, tanto vaidoso também com o meu físico. Sempre gostei de olhar e falar assim, tô legal, estou bem, entendeu? Então, o físico ele ajuda, mas ele não pode, pra mim, que quero manter esse equilíbrio, esse tripé de físico, mental e espiritual dentro da minha recuperação, ele não pode ser maior do que nenhum deles. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. É porque, tipo assim, pra mim, talvez pra você não, mas pra mim é tudo muito 880. Então você pode fazer loucura dentro do esporte. Exatamente. Ou eu posso até fazer loucuras na minha espiritualidade. Sim.
ou no meu mental. Olha que loucura. Então eu tenho sempre que tentar manter um equilíbrio. Então, em resumo, você tem a espiritualidade, né? Aí você faz o seu treino e também tem que fazer a sua terapia mental. Exatamente. Eu acordo de manhã cedo e eu já fortaleço a minha mente. Eu entrego a minha vida e as minhas vontades aos cuidados de Deus da maneira como eu compreendo Ele. Aí eu vou trabalhar. De alguma forma, alguns casos, precisa de procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Hoje em dia eu sou um afortunado, né? Hoje em dia eu sou um privilegiado que eu trabalho no meio de pessoas que lidam com isso. E então, se eu precisar de uma ajuda, eu tenho a terapia, só que eu tenho meu padrinho de NA, cara. Sim. Que me ajuda nessa parte, muitas vezes. E aí, quando eu preciso de algo, talvez que o meu padrinho não vá dar conta, eu tenho o meu pastor da minha igreja. Uhum. Pô, pastor, minha área familiar tá meio ruim, minha área financeira e tal, o que tá acontecendo? Vem cá, opa, senta comigo, vamos trocar uma ideia. E o principal, sempre pedir ajuda. Não pode deixar de pedir. Jamais. O dia que eu parar de pedir ajuda, eu tô recaído. A minha autossuficiência vai vir, a minha prepotência, a minha arrogância. Eu sou o melhor, eu sou o bambambam. Vou tomar tinta, irmão. É pedir ajuda o tempo todo. Eu preciso de ajuda, eu sou um neném, meu irmão. De 9 anos, rapaz. Uma criança de 9 anos, você deixa ela sozinha? Não pode. Não pode, vai tomar tinta. Você tá entendendo? Entendeu? Então, eu tô ali, ó. Qual é o seu papel, Wallace, hoje como conselheiro terapêutico? Hoje, no meu trabalho, eu sou monitor. Porque eles tiraram esse cargo de conselheiro e colocaram para monitor terapêutico. Hoje eu dou suporte na equipe, fazendo com que a gente leve os acolhidos para a comunidade terapêutica, eu, motorista, eu e mais um rapazinho que trabalha com a gente consegue trocar uma ideia com os acolhidos. E, querendo ou não, também a recuperação, ela é muito de identificação, entendeu? Às vezes você vai para um grupo de NA, você tem um problema ali, você vai ver que todo mundo ali tá partilhando. Às vezes uma partilha daquela é aquele momento que você tá passando na sua vida e você fala assim, pô, que legal, esse cara tá conseguindo vencer, entendeu? Fazendo isso, poxa, eu posso colocar isso na minha vida também. Pô, que bacana. Então, existe hoje o Wallace, que é o pai de família, que é o cara que hoje eu sou responsável pra caramba, embora lá atrás eu não tivesse responsabilidade nenhuma. E existe o Wallace que tem um propósito, que tem um chamado, que é ajudar pessoas. Que é tentar, de certa forma, contar um pouco da minha história de vida para essas pessoas, que hoje em dia, cara, vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas que você conhece que usaram crack de verdade, que pararam de usar droga? Tá entendendo? São poucas. Talvez você não consiga me falar 3. Sim, assim, de agora, assim, Cê de tá... start, não, Você entendeu? Desse jeito aí. Entendeu? De tão difícil que é, irmão. Uhum. Entendeu? Então, hoje, eu carrego hoje comigo, e eu tenho essa consciência, que eu não sofri que eu sofri à toa. Eu não passei pelo que eu passei à toa. Por isso que eu disse com você que quando você entende o propósito, a caminhada fica mais leve. Um dia eu parei e falei assim, por que será que o diabo me quer tanto? A ponto de não querer deixar eu parar de usar droga. De fazer aquilo que é certo, por mais que seja o meu desejo fazer aquilo que é certo. Porque eu venho de um berço católico, crismado, catequese. Meu pai, domingo, todo dia na igreja, saía, depois comia aquela pizzazinha. Depois eu fui para a igreja evangélica, me batizei e sigo até hoje. Mas eu tenho uma identidade com Cristo já, velho.
E aí eu olhava e falava assim, mas por causa de que eu tô passando? Por que eu tô passando? Por que eu não consigo sair? Por que eu não consigo parar de usar droga? Porque não era a hora, irmão. O propósito, ele é sempre certo. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, por mais que eu não entenda. Por mais que eu não compreenda o momento que eu estou vivendo. E aí, quando eu entendi isso, eu falei assim, pô, papai, se o diabo me quer tanto, ele sabe que eu sou um soldado fundamental para o esquadrão dele. Mas eu sei que se eu conseguir parar com isso daqui e o Senhor me sustentar, eu vou bagunçar o inferno, velho. Por isso que o diabo não queria que eu saísse, que eu parasse de usar droga. Porque ele, assim como aquela senhora lá atrás que virou pra mim e falou comigo, se você ficar limpo, você voa. Ela não tava falando de sucesso, não. Ela tava falando de tentar resgatar aqueles que o diabo já pegaram, aqueles que estão na garra dele, aqueles que estão usando droga e trazer pra Cristo, porque todos aqueles que estão lá são soldados de Cristo, velho. Todos aqueles que estão lá presos são soldados de Cristo. E na mão de Deus, eles são capazes de sacudir o inferno, meu irmão. Só que a carga é alta, mas Deus sustenta. Estão lá feridos, dilacerados. Sem rumo, sem direção, entendeu? E aí, muitas das vezes, eles não têm perspectiva de vida. Mas talvez a hora deles não chegou. A minha chegou, graças a Deus. Mas talvez a hora deles daqui a pouco tá chegando. Mas depende do posicionamento que você tem diante a sua recuperação. Aquilo que você quer. É livre-arbítrio. Como que você vê, hoje você é pai, seu filho no futuro, o que você imagina para ele e o que você tem preparado para, de alguma forma, tentar protegê-lo? Mediante ao que você já passou, você já tem alguma coisa que... Aqueles gatilhos que você quebrou, alguns paradigmas, né? Rapaz. Mas é isso, ou você acha que isso é muito individual? Como que você imagina o futuro do seu filho? É uma pergunta que eu me faço todo dia. Eu tenho medo dele usar droga. A escolha é dele, velho. Não é minha. E talvez, se porventura ele quiser experimentar, ir pelo caminho, eu tenho medo dele não voltar. Tá entendendo? Só que eu entendo que a minha caminhada e o meu processo eu faço, e aquilo que eu posso fazer para tentar, de certa forma, já ir preparando ele, eu faço. Entendeu? Como? Dentro da igreja, que é o primeiro caminho. Não, igreja não é garantia de salvação para ninguém. Pode ser o caminho para. Entendeu? Até porque existem igrejas e igrejas. Sim. É tipo assim, por que eu falo a igreja em si? Porque eles não vão estar falando ali dentro de droga, vão estar ensinando aquilo que eu rezo, que é o correto, entendeu? Então, por esse aspecto. Mas, quando ele ficar mais velho, eu vou chegar para ele e vou explicar para ele. Vou sentar e vou falar. Tá aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você usar isso daqui, acontece isso. E vou dar exemplos. E vou mostrar vídeo. E vou mostrar o papai lá atrás quando ficava doidão. Vai levar na Cracolândia. Tá entendendo? Não sei se tanto. Entendeu? Porque senão também eu posso, de certa forma, abrir o apetite dele para em relação a isso. Entendi. Talvez pode ser um efeito contrário. Entendeu? Hoje, oração. Amanhã, quando ele tiver um entendimento maior, aí eu mostro o caminho. Uhum. Entendeu? Mas se ele quiser seguir, ô irmão, paciência. Vou continuar orando até ele voltar. A minha mãe continua orando até hoje, irmão. Você tá entendendo? Uhum. Então eu já tenho isso bem claro comigo. Porque é preocupante e é perigoso. Mas não está no meu poder. Isso não parte de mim.
Você já deixou de certa forma bem claro, mas quero que você reforce isso, se for possível. É possível ser feliz, curtir a vida sem drogas? Eu não troco o meu pior dia em recuperação pelo meu melhor dia da ativa. Não troco. O meu pior dia em recuperação, ele é infinitamente mais prazeroso do que o meu melhor dia da ativa. Por quê? Eu, mesmo com toda a dificuldade que eu possa ter e pra lá e pra cá, mas eu vou acordar, de certa forma, às vezes, com dinheiro no bolso, sem estar doidão, sem estar fedendo a vômito ou a mijo. Eu vou estar sem gosto de cigarro na boca. Eu vou estar acordando com a minha esposa do lado, com meu filho me dando beijo. Esse é meu pior dia, tá? Em recuperação, hein? Tá entendendo? E eu vou acordar, e se não tiver emprego, eu vou correr atrás, porque eu sei quem me sustenta, e eu vou partir pra dentro do problema. Entendeu? Então, a dificuldade ou os problemas, hoje, eles não são motivo para mim usar droga, irmão. Só uso droga se eu quiser. Usar droga é uma escolha, assim como parar de usar droga. Ah, você vai ter pessoas no seu caminho que vão te ajudar, mas a escolha é sua. É compreensível alguém que utiliza drogas porque de certa forma diz que vai esquecer de um problema? É compreensível você tentar entender que as pessoas não gostam de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Se eu começar a falar talvez aqui do seu passado, você vai sentir às vezes meio... Tá entendendo? Só que para essas pessoas, o que elas vão fazer para não conseguir lembrar do passado? Vou usar droga. Mas elas, para tentar esquecer. E aí, a gente entra em algo que a gente chama de ciclo da compulsão, que é ressentimento, raiva e medo. Ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. E aí, quando eu tenho o ressentimento que está guardado, que não foi trabalhado lá atrás, o que eu faço? Eu vou usar droga para tentar esquecer esse passado, que está sempre me atormentando. E aí entra o ressentimento, raiva do presente, da vida que eu estou levando, daquilo que eu fiz, que eu acabei de usar droga para tentar esquecer. Minha família não está acreditando em mim e eu tenho medo do futuro. Quem que eu vou ser? Vou continuar usando droga? E aí, para continuar, tentar apaziguar esses pensamentos, tentar esquecer esses pensamentos, eu uso droga de novo. E aí as pessoas ficam nesse ciclo. Você consegue, assim, identificar uma porcentagem de pessoas que entra nas drogas de certa forma, parece que tarde e tal, mas por problemas de guerras familiares, assim, guerras internas, marido e mulher e etc, etc. Tem muito isso? Ou essa questão das drogas ela é mais a questão da juventude mesmo? Não tem idade? Como que é isso? A droga ela não tem idade, não tem cor nem classe social. Ela está desde a mansão até debaixo da ponte. O rico, às vezes, usa mais droga que o pobre. Entendeu? Uhum. Então, se eu viro para você e falo com você assim, eu sou um usuário. Eu viro para você e você tá, sua família, tá tudo legal. Só que você me vê, o que acontece? Você para se espelhar, para usar droga, você não vai se espelhar no cara que tá caído no chão, irmão. Você vai olhar aquele cara que tá bem sucedido, aquele cara que consegue dar um tequinho e ir para casa e ter o controle da parada. Aquele cantor famoso. Exatamente. É aqueles caras que estão ali, que estão tomando um negocinho e tal, e estão curtindo, você vê que tá todo mundo feliz, uma falsa felicidade, mas estão felizes ali. E aí você olha e fala assim, pô, usar droga não é tão ruim não, velho. Aí eu tô ali brigado com minha mulher, o relacionamento não tá dando certo, aí eu venho aqui, vou fazer o quê? Pô, vou ver como é que é essa parada aí. Aí eu tenho um amigo, não, chega aí, pô. Vamos tomar uma aqui, vamos esquecer essa parada, vamos trocar uma ideia, vamos falar de outras coisas.
Aí você vai. Aí você toma uma, você fala assim, caraca, é legal mesmo. Aí depois você, às vezes, daqui a pouco você tá arrumando um motivo pra brigar pra poder ir embora, pra poder beber. Mas é um lance de um amigo que aquela mãe fala assim: meu filho, esse cara aí não quer o seu bem. Quem mistura com porco farelo come. Não vai não, meu filho. Exatamente. A mãe já avisou, né? Já avisou. Mas, se você não consegue escutar a sua mãe, muitas das vezes você paga com a sua própria vida. A mãe, ela tem um poder muito grande em cima da espiritualidade do filho. Não das decisões, mas da espiritualidade. Entendeu? Então aquilo que uma mãe fala tem que ser ouvido, tem que ser escutado, tem que ser levado a sério. Minha mãe uma vez, ela virou pra mim e falou comigo assim, eu ia sair com meus amigos, eu era molecote. Aí ela virou e falou assim, não tô achando legal você sair hoje. Eu falei, por quê, mãe? Não sei, hoje não. Hoje eu tô com um negócio esquisito, sabe o que eu fiz? Tirei a roupa e fiquei em casa, irmão. Os caras, qual é, negão? Vambora! Falei, não? Vou não. Por quê? Não, vou não, irmão. Não tô bem legal, não. Entendeu? Vou ficar em casa. Você é doido? Foram e deram ruim pra eles. Caramba. E eu fiquei em casa. Então, tipo assim, as pessoas hoje elas entram no mundo das drogas, principalmente os jovens, mas entram os velhos também, porque como eu trabalho com isso, eu vejo isso toda hora, né? O cara que chega lá e fala assim, caraca, cara, pô, tá difícil pra mim. Aí eu pergunto assim, às vezes, né? Você tem quanto tempo que você tá usando, irmão? Pô, mano, tem 5 meses. Já entrou no fundo do poço, irmão. Caramba. Tá entendendo? Uhum. Lógico que eu não falo, que não é coerente eu falar. Mas a minha vontade é virar pro cara e falar assim, mano, se você não sabe usar droga com 5 meses, para de usar. Você não serve nem pra usar droga, irmão. Deixa com isso não, cara. Vai abraçar Jesus, velho. Tá entendendo? Tô ligado. Só que existe uma coisa que é importante deixar bem claro, são o tempo que demora pra cada droga se mostrar. Ela não é de imediato. Não, depende da droga. Vou te dar um exemplo. Vai ter, tipo, a sensação e tal, mas Não, olha só. Com quanto tempo que você já viu o fundo do poço de um alcoólatra, certo? Sim. Normalmente um alcoólatra no fundo do poço, esse indivíduo, ele tem quantos anos? Já é de idade, né? Exatamente. Meu avô, ele Exatamente. bebia. Ele já é de idade. Vivia na calçada e tal. A gente morava num sítio distante da cidade. Aí ficava naquela loucura e tal. Se ele não encontrasse a cachaça para tomar, ele tomava querosene. Isso aí. O fundo de poço de um alcoólatra, ele demora aí de 30, 40 anos para chegar. Para chegar. Por isso que na sua grande maioria são idosos. Sim. Um fundo de poço de uma pessoa que é usuária de cocaína, ela demora em média aí a 5, 10 anos, dependendo. Porque tem gente que sabe administrar bem. Infelizmente. Entendeu? Sabe ali dar o tequinho, embora e tal. Só que a doença ela é progressiva. Vai crescendo. E o fundo de poço de um usuário de maconha, por exemplo, ele pode durar 20 anos, meu irmão. 30 anos. Só que a maconha tem uma particularidade, tá? Maconha tem uma particularidade. A maconha, depois que ela cola o platinado, já era, não volta nunca mais. Tá, eu não sei se você entende do assunto, antes de você continuar falando sobre as outras drogas. Mas essa história aí de terapia com maconha? Não funciona. É um assunto polêmico, inclusive eu tenho um médico que eu tô pra trazer aqui pra conversar sobre esse assunto. Você tinha que... Sabe por causa de quê, cara? Porque assim, entenda bem,
talvez a terapia que esteja falando não é a terapia propriamente fumada. Não, é uma... É uma outra forma de administrar É porque bateu cannabis. essa coisa, como assim? É isso aí. É uma outra forma de administrar cannabis. Porque, querendo ou não, ela dá sensação de relaxamento, de tranquilidade. Então, de certa forma, não sei ao certo, Ao tá? certo do que se trata, né? Mas estudando a droga, sabendo da propriedade da droga, é o que eu deduzo. Que Até porque nós estamos cercados de drogarias. Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Você entrando na propriedade da droga, talvez eles possam pegar a substância, aquele ativo ali da cannabis e fazer ela ativar um ponto do cérebro de uma forma não tão muito prejudicial ao ponto de te dar uma relaxada. Sim. Beleza? Entendi. Mas se for maconha propriamente dita fumada, não, cola platinado, irmão. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Você já viu aqueles caras que usam muita maconha e fica assim, ó, tranquilo, pô, demorou, é nóis. Já era, não volta mais, irmão. Misericórdia. Não volta, colou platinado. E, por fim, o fundo de poço do crack, dependendo, é 1 ano, 2 anos, 5 meses, 6 meses. Um cara que começou a usar crack, o fundo de poço dele é muito rápido. Tá doido. Porque a sensação de prazer dela, ela é 3 vezes mais prazerosa do que fazer amor. Olha que loucura. Só que ela só dura de 3 minutos. Deus me livre. Agora você imagina um usuário de crack que tem uma sensação, um pico de sensação no sistema nervoso central 3 vezes maior que fazer amor durando só 3 minutos. O que o cara vai querer? Quero de novo. Quero de novo. Quero de novo. É por isso que o cara é viciado. Entendi. Ele é viciado na adrenalina. Aí o efeito colateral dela é justamente a sensação de pânico, de medo, de perseguição. A droga do amor é o que mesmo? A droga do amor? Que eles falam é que do pessoal nos bailes aí e tal. É o LSD, a balinha, o quadrado que eles botam debaixo da língua. Que tá ali no rave. Isso é meio que o início também? Ou é. Não, ali é quem. É, tipo assim, ninguém começa cheirando 5 gramas. Entendi. Ninguém começa tomando uma caixa de cerveja. Vai começar com um copo. Entendi. Com a guimba, entendeu? Uhum. Então, pra você estar naquele ambiente, você já tá fazendo uso de outras drogas. Muito provavelmente. Entendeu? Porque uma droga sintética, que aí é o LSD, que são criadas exclusivamente em laboratórios, entendeu? Elas são drogas muito mais fortes. Entendi. Entendeu? O crack, a cocaína, a maconha, elas são drogas, a maconha é natural da planta. A cocaína é semissintética junto com o crack, que também é semissintético. Que é criado na planta, natureza e laboratório. Eu tô lembrando disso que eu fui uma vez um festival de jazz em Cabo Frio, não, em Rio das Ostras. Na verdade, eu fui lá porque eu gosto de música, sou músico e eu tinha uma galera tocando lá, um grupo de instrumental. Eu fui lá pra ver eles, né? Cara, eu fui lá e tal, aí do nada a mulher... Não quer um bombonzinho, não? eu nem pá, não quero não. Aí depois o meu cunhado falou assim, bombonzinho aí é isso, é aquilo. Falei, caramba, na cara dura assim, vendendo com negocinho, meio de todo mundo ali. Tem lugares que é normal. Deixa eu entrar rapidinho num assunto que talvez seja muito pertinente, que eu me lembrei aqui, cara. Como identificar se seu filho tá usando droga? Isso é importante, cara. Tá entendendo? Isso é importante. Tipo assim, você pega hoje as mães... Atenção, pais, mães, né? Preste bastante atenção. Como que você vai identificar se o seu filho está usando droga? São sinais, né? Que eles dão de... que possivelmente merece uma atenção mais especial de você pai, de você mãe, tá?
Vamos colocar, porque varia de droga para droga. Vamos colocar da maconha. Vermelhidão no olho, só que muitas das vezes vai vir um colírio, mas normalmente é inevitável o zóio miúdo, fica com o olhinho de japonesinho, por mais que não fique vermelho por conta do colírio, entendeu? O cheiro característico pode ser apresentado. A falta de atenção, o esquecimento, isso tudo daí é notório de um usuário de maconha, entendeu? A fome, às vezes até a tontura, dependendo da droga que ele vai fazer o uso e de que forma que ela é administrada, entendeu? Então o que acontece? Quando você, pai, você, mãe, enxergar que o seu filho está muito assim, desconfie. Comece a olhar mais de perto quando ele chega, a hora que ele chega. O álcool não precisa nem falar, porque ele vai já dar os seus claros sinais, né? Sim. Chegar tropeçando, enfim. E às vezes o pai e mãe nem vai esquentar a cabeça com esse tipo de droga, né? Com esse tipo de droga, porque às vezes faz até administração junto com os pais. Eu já vi absurdo de pai mergulhar a chupeta pra dar criança. Isso tá criando um adicto, tá? Depois não reclama. Aí o que acontece? Se ele é um usuário de cocaína, o que ele vai fazer? Pai e mãe, tá lá no churrasquinho, seu filho bebe, mas eu quero saber se ele usa cocaína. Ele vai no banheiro, demorou um pouquinho a mais, voltou e tá ali, ó. Tá descendo, tá? Desconfia. Aí pega a cerveja lá e... Aí com o passar do tempo nesse ambiente, ele tá indo constantemente pra dentro do banheiro. Ele tá cheirando, irmão. Ele não tá suando o nariz, não tá suando o nariz. Porque na hora que ele der mole, você vai ver, olha pra dentro do nariz dele de baixo pra cima, que você vai ver que vai estar tudo branquinho. É aí que você pega. Entendeu? Então o que acontece? Um usuário de crack, ele já vai normalmente ficar com medo, vai ficar bolado, ele não vai ficar querendo ficar perto de ninguém. Entendeu? E o respaldo da cocaína aí, normalmente, esse cara vai ficar muito alegre. Muito conversador. E vai chamar atenção. Ele vai chamar atenção. Entendeu? No caso, você falou dessa questão dos pais prestarem atenção. Muito importante. Essa dor, né? Com relação ao câncer, esse embarcar nessa doença. É como se fosse o câncer quando a gente descobre no início? Exatamente. Exatamente. Os pais, eles não precisam se desesperar. Olha que loucura. Porque se o filho sente que o seu filho está usando droga, e a primeira coisa que ele vai entender quando você sabe, quando você descobre, e aí ele sabe, se pô, minha mãe sabe que eu estou usando droga, lá vem bronca. O que ele vai fazer? Ele vai se armar, entende? Sim. Então, pais, o que é o interessante? É sentar, conversar e procurar entender. Não julgar. Entender. Entenda bem. Não vai ser vocês, às vezes, que vão resolver o problema. Mas vocês têm que ser os primeiros ouvintes. Entendeu? Porque por muitas das vezes, a família ela é 50-50. Ou ela é fator de risco ou ela é fator de proteção. Então, se uma família ela entende, ela busca ajuda, ela faz terapia, ou no meu serviço a gente tem atendimento para a família, irmão. O acolhido, nós chamamos de acolhido, tá? Porque lá eles são acolhidos por nós com muito carinho. Então o acolhido, ele passa por todo o processo e a gente oferta o tratamento para a família. É com a instituição mesmo? Lá no CAAD. CAAD, que é o Centro de Atenção Integral sobre Drogas. Isso é? Ali na Raulindo de Oliveira, número 56. Aqui em Cachoeiro. Em Cachoeiro, próximo à Santa Casa. Nós temos uma unidade em Vitória, no centro de Vitória, e temos outra unidade em Linhares. Temos 3 unidades no Espírito Santo. Isso espalhado pelo Brasil afora? Não, só no Espírito Santo. Isso é da Rede Abraço do governo do Espírito Santo, do Casa Grande.
Ah, tá. tá? É do Tá. governo. Tá. É um projeto criado dele. Não precisava de fazer essa interferência. Entendeu? Então, tipo assim, muitas das vezes a família, ela não consegue ajudar porque ela não busca ajuda. Uhum. E aí, tentando ajudar, ela atrapalha. Por que que você tá fazendo isso? Onde que eu errei na sua criação? E tal, aquele negócio todo. Mas não, peraí. Calma aí. Filho, tá precisando de quê? Vamos trocar uma ideia? Porque quando eu fui pra minha recuperação que eu voltei, pra comunidade que eu voltei, eu virei pra minha mãe e falei com minha mãe, mãe, quando eu senti abstinência, que eu senti vontade de usar droga, porque vai me dar vontade de usar droga, é inevitável. Você lembra da mulher que eu disse? Pô, como é que você convive com uma coisa 10, 15 anos, você vai esquecer do dia pra noite? É. Você não vai. Às vezes tudo que você vai fazer, você vai lembrar. Uhum. Entendeu? E aí eu virei pra minha mãe e falei, o meu comportamento muda. A primeira coisa que recai é o comportamento. Usar droga é só a cereja do bolo, irmão. Eu não tenho que me cuidar usando droga, me preservar no uso. Eu tenho que preservar o meu comportamento. O meu comportamento, ele já dá o sinal que eu quero usar. Então, se aqui atrás a minha família já está ligada no meu comportamento e eu tenho a disposição e o entendimento e a coragem de mudar também e de aceitar a ajuda que eu pedi, eu consigo uma recuperação plena. Porque nem sempre a ajuda que eu preciso é a ajuda que eu quero. Às vezes ela vai vir na porretada. E eu tenho que entender isso. Entendeu? Eu mandava minha mãe me trancar no quarto, irmão. Mãe, me tranca. Tá vindo a abstinência, tô sentindo. Pô, mano, meu horário de usar droga era 5 horas da tarde. Uhum. Era o pico. Então, na hora que dava 4h30, eu falava, mãe, me tranca dentro de casa aqui, fazendo um favor, me tranca no meu quarto. Vou jogar. Vou mexer no computador, vou jogar. Aí, quando passar, eu bato aqui na porta, a senhora abre pra mim. Não tem problema, não. Fiquei 1 ano sem botar a mão em dinheiro. Me foi aconselhado ficar 1 ano sem relação com mulher. E... Caramba. Mas por quê? Porque nós não sabemos, nós adictos não sabemos lidar com frustração. Eu acabei de sair de uma comunidade terapêutica, acabei de sair de uma clínica. Eu vou me relacionar agora pra quê se eu não cuido nem de mim, meu irmão? Uhum. Primeiro eu vou aprender sobre mim pra mim depois ser capaz de cuidar de outra pessoa. Porque qual que é o erro que a galera faz? A galera sai de uma comunidade ou pega e vai fazer o quê? Vou namorar. Vou arrumar alguém. Aí essa mulher que você, às vezes, muitas das vezes não abriu o jogo pra ela, descobre por terceiros que você tá usando droga. A família dela, a primeira coisa que faz, não quero. Não entende. Sim. Não... Aí a família dela fala, não quero, ela também não sabia, acha que você mentiu pra ela. Pronto. Termina o relacionamento. E aí você sem estrutura nenhuma, não sabe lidar com a frustração, com a negação, com o não. O que você vai fazer? Usar droga. Por isso que a maioria recai. Entendi. Então, quando me sugeriram 1 ano sem dinheiro, quem ia comprar roupa comigo era meu irmão, pô. O dinheiro ficava com ele. Porque eu sabia que se me desse abstinência, ele não ia me entregar meu dinheiro pra me usar droga. Eu ia ficar ferrado. Uhum. Então eu deixei com ele como fator de proteção pra mim. Eu criei uma rede de proteção pra mim, para que eu não pudesse usar droga. Eu tenho essa rede até hoje. Se eu achar que eu não devo botar dinheiro na mão, não tenho dificuldade nenhuma de não andar com dinheiro. Entendi. Nenhuma. Entendeu? A única coisa que eu não posso fazer é usar droga, irmão. Uhum. Só isso. Você é casado, né? Casado. E você conheceu sua esposa sabia dessa Não. situação? Não? 7 meses que eu tinha acabado de sair dessa clínica, no dia 25 de abril de 2015. Eu conheci a minha esposa 7 meses depois, no dia 12 de outubro. Eu acho que tá 7 meses mesmo, se eu não fiz as contas erradas. Dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, a nossa igreja estava fazendo uma ação no bairro aqui em Cachoeiro. Nossa igreja estava fazendo uma ação e ela estava fazendo pipoca. Aí eu passei e falei assim, eu nunca vi essa varoa na igreja, gente. De onde que surgiu isso daí? Aí eu falei, vou lá pedir uma pipoquinha. Aí eu falei, aí, arruma uma pipoquinha pra mim. Aí ela, toma. Olhou, eu falei, ué, gente, será, Deus? Aí fiquei, falei, vou pedir outra pipoquinha. Pedi, mas passou. Meu aniversário é em novembro.
Meu aniversário é em novembro. Aí, meu aniversário é dia 12 de novembro. Presente, aceito, tá? Aí, no dia 13, ela foi e me mandou um textão. Me achou no Facebook. Aí, mandou um textão. Desculpa, parabéns atrasado, mas que Deus te abençoe. Blá, blá, blá. Eu falei, um textão desse? Aí, eu comecei a conversar com ela e Papai do Céu me abençoou com essa costelinha, né? Que eu chamo ela de costelinha. Porque dizem que nós homens temos uma costela a menos que as mulheres, né? Uhum. Porque as mulheres foram tiradas da nossa costela. E realmente nós temos uma costela a menos que as mulheres, tá? Dizem que tem. E aí eu chamo ela de costelinha, que ela é a costela que me completa. Olha que lindo. Que legal. Entendeu? Uhum. Então, 7 meses depois eu conheci ela e a gente tá junto até hoje. Então ela faz parte da minha recuperação, mas não da vivência do uso. Deus privou ela disso, entendeu? Mas ela faz parte da minha recuperação. As minhas inseguranças, incertezas, os meus medos, ela sabe tudo, velho. Porque, tipo assim, eu sou sanguíneo e ela é fleumática. Então, quando você entende os temperamentos, você consegue lidar melhor com as pessoas. Então, ela é aquele tipo de pessoa que ela vai me ouvir, que ela vai ficar tranquila, que ela vai virar pra mim e falar comigo assim, por que você não tenta fazer assim, 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 assim? Talvez pode funcionar. Nunca me impõe nada. Sempre me mostra um caminho. Tá entendendo? Então, tipo assim, é a minha luva, velho. Entendi. Entendeu? Entendi. E nós fomos consagrados, abençoados, né, com meu filho, Benjamin, que eu pedi a Deus. Quando eu usava droga, eu agradecia a Deus, sempre que eu lembrava, não vou falar todo dia, mas sempre que eu lembrava, eu já agradecia, eu não pedia. Eu agradecia a Deus pelo meu carro, minha casa, minha esposa e meu filho. Eram as 4 coisas que eu agradecia. Agradecia a Deus. Mesmo sem ter e sem entender. Isso quando eu usava droga. Eu já tinha convicção que um dia eu ia conseguir parar. Não sabia como, que era incerto, mas eu sabia que eu ia parar. E eu já agradecia a Deus. E então, eu entendo o seguinte, que quando você agradece antes de acontecer, é fé. Depois que acontece, é só gratidão. Entendeu? Então, hoje eu entendo que ela é resposta de oração minha, lá de trás. Eu ofertei pela vida dela, irmão. É uma pessoa que está tomada pela droga, de repente, mediante a ciência e tal, ela não tem recuperação. Mas você, mediante ao que você crê, mediante a sua fé, você acredita que não importa o fundo do poço que a pessoa esteja, ela consegue se recuperar? Consegue sair desse mundo? Consegue. Porque se eu achar que não consegue, eu vou limitar o poder do Deus que eu sigo. E o poder dele é infinito. Como eu disse, às vezes a doença ela não tem cura. Ela é progressiva, incurável e leva à morte. E é uma doença reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela já foi diagnosticada como uma doença. Mas eu tenho que entender que a pessoa ela consegue, mas se ela quiser. Vai ter desafios? Vai. Vai ter momento que vai dar vontade de desistir? Vai. Vai ter fracassos muitas das vezes, alguma recaída? Pode ter. Eu não tive. A recaída ela pode fazer parte do processo, mas ela não pode fazer parte da sua recuperação. Entendeu? Ela tá aí, mas da minha recuperação ela não pode fazer parte. Então o que acontece? Às vezes eu olho para trás assim e vejo e falo assim, cara, eu não fumei nem um cigarrinho, velho, nesses 9 anos. Porra, não botei nem uma cervejinha na boca mesmo. E eu fico... Porque às vezes eu fico até incrédulo. Entendeu? Porque eu era o cara que gostava de fazer isso tudo. E, de repente, eu parei. Só que eu parei de fumar 2 meses depois que eu já estava em recuperação. Eu não parei de fumar imediato. Entendi. Entendeu? Eu só parei de fumar também porque quando eu olhei a cinza do cigarro, ela estava branquinha. Que era do jeito que eu gostava de administrar ela para o uso de crack.
Aí eu falei, não tem como. Vai dar ruim. Uhum. Só que eu também não queria parar de fumar com medo de parar por mim mesmo e depois envergonhar a Deus. Porque eu já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido, parava e voltava. E aí, num belo dia, ele virou pra mim e falou comigo assim, hoje é o dia de parar de fumar. Eu falei, tá doido? Ele é hoje. Eu falei, como assim? Meio-dia, pô, já fumei. Ele falou assim, joga o cigarro fora. Eu falei, sério? Joga o cigarro fora, meu filho. Eu falei, mas eu tenho medo de jogar o cigarro fora e amanhã tá com o cigarro na boca de novo e envergonhar o senhor. Uhum. Aí ele virou pra mim e falou comigo assim, hoje eu te sustento. Joga o cigarro fora que você não vai sentir mais vontade de fumar cigarro. Eu joguei o cigarro fora. Sem nenhuma mágica, sem nenhum... Não, saí no meio da rua, conversando com meus amigos, na porta de um bar, que não era pra mim estar, tá? Não era. Uhum. Porque em recuperação você tem que evitar pessoas, lugares e coisas da ativa. Se você quebra um desses 3 princípios, você tá à beira de uma recaída. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu tava me colocando em risco, mas eu não entendia muito recuperação também. Tinha acabado de sair da clínica. Aí ele mandou, eu joguei. Cara, até hoje eu não sinto vontade de fumar cigarro. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô limpo, não por mim. Uhum. Eu tô limpo porque tem algo maior do que eu que me sustenta e que tem um propósito muito maior na minha vida. Entendi. Entendeu? Entendi. Para as pessoas que estão ali naquele sofrimento todo e tem na sua mente de parar, de sair desse mundo, qual o conselho que você dá? Buscar ajuda, em primeiro lugar, de que sentido? Primeiramente, aonde, falando daqui da minha região, vai para um CAPS, vai lá no CAAD, vai para a igreja, vai para um grupo de NA, abraça aquilo que é recuperação, entendeu? Então, tem o sincero desejo de parar de usar e não sabe como, adquire ferramenta, vai estudar, vai ver por que você usa a droga, qual que é a droga que você usa, qual é a propriedade da droga que você usa, porque quanto mais você entende da sua doença, menos propício à recaída você fica. Ah, Wallace, mas tem gente que é conselheiro também, que tem não sei quanto tempo, que é psicólogo, que usa droga. São escolhas. É mais feio pra eles ainda. Sim, claro. Você tá entendendo? Claro. Porque sabe o mal e tá fazendo. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, mas é uma doença. Tem que entender que ela é uma doença física, mental e espiritual. Então entra todo esse contexto também, eu não posso julgar. Então eu tenho que tentar entender e tentar achar um meio de ajudar. Só que eu, durante muito tempo também, eu olhava e falava assim, cara, hoje eu não consigo te ajudar, irmão. Hoje eu preciso cuidar de mim. Porque durante muitas das vezes eu tinha que cuidar de mim, velho. Como que um ferido cuida de outro ferido? Sim, não tem como. Não tem como, entendeu? Então, tipo assim, dependendo onde que a galera dá muito mole, é nisso daí. Acaba de entrar em recuperação e já quer chegar pro amiguinho que tá lá, vamos parar de usar droga também. Aí você vai lá na boca chamar ele. Vai ficar junto com ele, irmão. Não entra não, vai cuidar de você primeiro. Faz a sua recuperação. Aí, quando você sentir que você tá bem, que você tá tranquilo, chama alguém para poder te auxiliar e te ajudar junto com outras pessoas. Mas nunca vai sozinho. Sozinho nunca. Nunca. Internação compulsiva. Então, hoje o governo do estado ele custeia também a internação compulsória. Aí as famílias, para chegar muita gente lá e fala assim, mas o meu filho ele não vai ficar numa comunidade, porque a comunidade é aberta. A comunidade não é fechada, a comunidade terapêutica. Uhum. Ela vai quem quer e sai a hora que você quer. Entendi. Entendeu? Já numa clínica, não. Numa clínica você vai ficar fechado ali o tempo determinado pelo juiz. Hoje em dia, o CAPS te dá essa possibilidade de você ir lá e fazer o acompanhamento e eles tentar buscar junto com o governo, com o judiciário, para poder o juiz expedir
a sua compulsória. O juiz que faz isso. Se não conseguir no CAPS, muitas famílias, igual a minha, eles pegaram o advogado. Alugaram, porque eu já fui pela compulsória também. Entendi. Entendeu? Aí você chama o advogado vai no juiz e o juiz também interdita a pessoa. E aí, onde a polícia te achar também, te manda pra clínica. Não tem jeito não. Entendeu? Te pega, te carrega e você vai. Você chegou a ir nesses locais depois de Cracolândia, assim, aqui no estado ou fora do estado? Então, Ou você prefere se afastar de... o que acontece? Qual que é a minha contribuição nesse local? É isso que eu tenho que pensar. Uhum. Tá entendendo? O que eu vou conseguir ser produtivo nesse local? Na minha visão hoje, nada, infelizmente. Entendeu? Porque normalmente vai ser um lugar onde as pessoas já vão ter usado drogas, já vão estar em constante uso, e querendo ou não, pode ser que elas me escutem? Pode, mas dificilmente vão me ouvir. Ou se me ouvir, você vai plantar uma semente nelas? Vai! Você vai plantar uma semente. Só que eu consigo impactar mais, talvez, aonde eu tô. E fazendo um trabalho, não lá, mas na família também. Eu quero falar de um assunto um pouquinho polêmico, mas não vou citar as fontes, né? Eu cheguei a ver alguns vídeos, né? De um líder religioso. Deixaram a droga, deixaram isso, aqui, tal, e a pessoa... Olha, aquilo ali cheira, diz que tá na abstinência, não sei o que, tal, né? E de repente, ele fala 3 minutos depois do tratamento, aí ele faz aquela cena toda ali e tal, como se a pessoa tivesse sido liberta. Aquilo ali é possível? Como que é? Eu não posso aqui duvidar do poder de Deus. Ponto. Mas até que certo ponto eu tô realmente querendo fazer para Deus ou fazer para mim, pro meu holoforte. Só que eu fico muito triste muitas das vezes as pessoas brincarem com isso. Ou querer usar isso para se promover. Porque quase ninguém entende ou sabe a dor de uma família que é ter um usuário de droga, irmão. O tanto que minha mãe chorou. E se ele vir uma cena dessa e tal, ele vai... Não vou lá, né? Exatamente. Entendeu? Só que aí vai chegar lá, não é essa a realidade, velho. Não é essa a realidade. Não existe jantar de graça não, irmão. Tudo é pago. Tudo tem um preço. Entendeu? Então, infelizmente, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por muitas das vezes as famílias elas vão buscar esses recursos. Elas vão colocar, muitas das vezes, tudo aquilo que elas têm para tentar ajudar o seu ente. Quem quer perder um filho para as drogas? Ninguém. Ninguém, irmão. Então, se falar que lá tá recuperando, eles vão levar às vezes. Entendeu? Pelo desespero. Por aquilo que eles vêem dentro de casa. Entendeu? Então, é bem complicado. Entendeu? Mas eu não concordo. Por toda a sua fala, por todo o processo de conversa que a gente teve aqui essa noite, eu pude perceber que não é algo tão simples. Não. É algo muito complicado mesmo. Se fosse simples, todo mundo parava de usar, a gente não tinha esse problema que hoje, infelizmente, vai piorar cada vez mais. Sim. Entendeu? A realidade é essa mesmo, entendeu? Não é sendo pessimista, mas é sendo realista. Então, como que eu faço para que isso, às vezes, não tenha uma abrangência talvez muito maior? Vou para as escolas, velho. Vou pegar quem tá vindo agora. Quem tá querendo entrar. A molecada nova. Eu vou mostrar para eles um reforço positivo, uma cartilha, um testemunho, entendeu? Para que eles possam entender que, caramba, droga não é legal assim não, hein? A gente já tá praticamente terminando. Eu só queria tocar em mais um assunto polêmico e depois eu vou pedir para você dar uma palavra final. A questão
da liberação das drogas. O que você pensa sobre isso? Isso vai impulsionar ainda mais para decadência ou vai melhorar alguma coisa? Se você pegar hoje e fizer um estudo de todo o país que liberou as drogas, está passando por uma ruína desgramada. Só pesquisar. A maioria dos países que liberaram as drogas estão ferrados. Hoje, se libera as drogas, infelizmente, você vai ter mais índice de pessoas, risco de suicídio vai ser muito maior. E querendo ou não, criminalidade, roubo. Ah, mas vai liberar para comprar, mas todo mundo tem dinheiro para comprar? Então quem tá viciado vai fazer o quê? Vai continuar roubando até mais. E outra, vão roubar os estabelecimentos que vão vender. Sim. Tá entendendo? Então, tipo assim, não tem benefício nenhum, cara. Hoje, o mais legal de tudo é ficar doidão de Jesus, velho. Entendeu? É o mais legal, velho. É ficar doidão de Jesus, cara. Que onda maneira, não passa. Não passa. Eu embarquei nessa viagem. Isso, entendeu? Não passa, é a melhor onda que existe, cara. É muito maneiro. O Salomão entendeu? do reggae diz, né? Isso aí, entendeu? Então hoje é a melhor droga que tem. Se droga é tudo aquilo que altera o meu ânimo e meu humor, Papai do Céu altera o meu ânimo e meu humor, mas para bem. Wallace, o papo tá muito bom, né? Mas podcast de interior não pode estender muito tempo, não. Pode senão não. o povo vai embora. Verdade. Verdade. Meu amigo, essa câmera aqui é toda sua. Você pode deixar um recado aí para as pessoas ou alguma coisa que de repente faltou. Pode ficar à vontade. Queria primeiro agradecer a audiência da galera que está assistindo e que espero ter contribuído para ajudar, né, vocês que não tinham uma visão clara sobre drogas, sobre dependência química e fazer e dizer que é possível. É possível. É possível porque se está dando certo para mim, pode também dar certo para você. Pode dar certo para o seu ente querido, para o seu pai, para o seu tio, para o seu filho, entendeu? Basta ele querer e basta você não desistir. Porque se eu tô aqui hoje, é porque a minha mãe e o meu irmão e um amigo meu não desistiram de mim. Porque se eles tivessem desistido de mim, eu não encontraria sentido, talvez, para poder querer me recuperar. Então, se eu estou aqui hoje conversando com vocês, tenho um pouquinho de tempo em recuperação, é porque existiram pessoas que acreditaram em mim. Então acredite, por mais difícil que seja, pode ter recaída, pode continuar fazendo as coisas e tal, mas acredita que uma hora eu tenho certeza, porque eu confio num Deus que tudo pode. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, tanto para minha quanto para sua vida. E para você, eu queria deixar o meu Instagram, tá? Lá eu tenho uns vídeos que eu comento algumas coisas, algumas terapias, tá bom? É o Wallace C de conselheiro, Wallace C terapêutico, Wallace WALLACE, tá bom? Fica à vontade, segue lá, vamos interagir, entendeu? E mostrar para essa galera que acha ou que não acredita que a recuperação é possível, que ela é sim possível, que ela é sim dá certo e quando ela vem só traz benefício. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado, um papo muito legal. Obrigado. Um papo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Amém. Obrigado. Obrigado a Deus. Gente, muito obrigado pela audiência e uma boa noite. Um abraço.